Ana, eu queria agradecer o seu apoio Obrigado, professor. Obrigado. pela oportunidade do aprendizado. Lembra do professor Tiago Nunes, que era deficiente? Sim, Ele perfeito. foi transferido para a Secretaria de Esporte, né, de Americana, e hoje a Uhum. gente teve uma reunião de projetos com a empresa Suzano de Limeira, para a gente trabalhar o terceiro setor. Então, nosso Bacana, projeto, nosso aprendizado está caminhando. E gratidão bacana. aí pela sua sugestão e pelo seu apoio. Obrigado, professor. Sempre apareça, você quase não vem nas aulas, às vezes você aparece, professor. Sempre E, bem-vindo. graças a Deus, eu tenho acompanhado assim, mas eu não comento muito, né? Ah, então Eu, tá. Uhum. graças a Deus, a gente está crescendo como OSC, a gente está fazendo parte da Gerando Falcões, a gente foi Uhum. contemplado. Hoje eu tenho o selo da instituição, e o terceiro setor vai abrir muita oportunidade para os treinadores de futebol que têm a qualidade. Tenho Bacana, professor. conversado com o professor Ney, vencedor, né? O amigo Uhum. seu aí, e ele tem Sim. respondido a gente aqui na medida do possível. Sim, perfeito. Parabéns. O professor em Beleza, questão Antônio? que nós estamos falando aqui, o professor Luiz Mato, ele fez o curso de nível 2, tá? E já está trabalhando em Secretaria de Esporte. Então, por isso que eu falo para vocês, estudar, se aperfeiçoar, né, fazer um bom network que a oportunidade chega. Né? Mas manda um abraço lá para o professor, tá? Aí Sim, manda mano. sinceros abraços a ele e a todo o pessoal, tá bom? Então, começando a Gratidão. aula de hoje, já com essa notícia muito boa, né? Mais um professor trabalhando aí no mercado. Hoje é dia 15 de julho, dia de muito frio, né? Principalmente no sul do Brasil, que está um frio horrível, parece que, meu Deus do céu, parece que trouxeram uma calota polar aqui para perto de nós, incrível. Incrível, nunca tinha sentido, olha, eu já passei alguns frios fora do Brasil, mas igual esse, olha, fazia tempo, viu? Mas nós temos uma questão climática, né, que envolve isso, e depois pode ter certeza que vai ser um ano de muito calor também, né? Então vamos estar preparados. Nordeste está assim também, professor. O pessoal chegou a comentar para mim, comigo também, tá? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente vai focar a questão do treinamento e desenvolvimento de jogadores, tá? Como eu falei, como vocês já estudaram aqui, a questão da especificidade, como vocês já viram a questão da individualidade, né? Especificidade é individual, que colocar um nome um pouco mais atualizado, mas o princípio da individualidade, que eu digo de todo atleta, é um negócio que é um fator, né, micro, que é individual, né, para que a gente possa sempre estar trabalhando, né, e fazendo do coletivo o sucesso pelo trabalho individual. Né? Então a gente fica aí sempre alerta a isso. Deixa eu só. O professor Jesus levantou a mão. Professor Jesus, boa noite, meu Professor, querido. boa noite. Eu, professor, só quero deixar-lhe saber que eu estou em Peru, não estou nos Estados Unidos. Estou no interior de Peru. Sim. Si pierdo la señal, mil disculpas. Não compreendi. Você O entendeu? final, hein? Eu estou no interior de Peru. Sim. Não estou na capital. Puedo perder la señal. Perto de Lima. La señal la puedo perder. Estoy Perfeito, interior, professor. estoy en la montaña. Son mil disculpas si no estoy meu toda la Deus do clase. céu. Ok? Perfeito. Não te preocupas, perfeito. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Obrigado, satisfação, muito gosto. Vamos aqui compartilhar, tá? Deixa eu ver aqui quem que pediu. Lucas Oliveira. Tá, deixa eu entrar aqui. Vamos lá. A plataforma já tá com... Quem quiser depois, tá? Sempre é bom, né? Nunca é demais. Literatura, estudar. E aproveitem, porque isso aqui é muito importante na carreira de vocês. Vai chegar uma hora que o pessoal vai querer
conversar com vocês sobre esses assuntos que estão aqui, tá? Então, quem quiser o certificado da aula, amanhã ela já vai estar, ok? Ia pedir uma coisa para vocês, encarecido, não errem o e-mail quando vocês forem comprar lá o curso, o certificado, não erre o e-mail. Errou o e-mail, vocês me criam uma baita dor de cabeça, porque não tem o que fazer. Deixa eu abrir aqui. O certificado já está pronto. Tá, conteúdo. Visualizar conteúdo. Tá, o conteúdo está aqui. Eu vou abrir pelo outro aqui para ficar mais fácil aqui. Espera aí. Eu gosto quando vocês visualizam bem. Vocês visualizam bem, melhor. Não esqueçam de fazer a anotação de aula. Tá? Não esqueçam, não tem problema comigo depois. Tá, deixa eu voltar. Voltamos. Deixa eu interromper isso aqui. Aqui onde é que está parar compartilhamento. Então, vamos fazer o compartilhamento de novo. Janela. Aqui. Compartilhar. Perfeito. Aqui ficou melhor? Pouco melhor, professor. Ficou bem mais nítido. Na plataforma tem essa questão aqui. Estava falando do professor Felipe, o senhor Felipe está com uma agenda meio corrida, tá? Então, daí ele está com cursos, né? Alguns cursos, tal, que chamaram ele, está vindo. Tá bom? Então, começando lá, professores. Introdução ao treinamento e desenvolvimento de jogadores. Muito importante, mas muita similaridade vocês vão encontrar aqui no dia de hoje, tá? Muita similaridade com o que vocês já vêm aprendendo anteriormente. Então, fica bom porque o conhecimento, né, ele fica muito melhor pela parte do conhecer já a matéria, tá? Então, pode ter certeza que você vai raciocinar hoje um pouquinho melhor do que alguma aula que você tenha perdido, tá? Então, questão, deixa eu só falar aqui a introdução, diz que fala, né, treinamento de jogadores, processo crucial para o sucesso de qualquer equipe esportiva. Quer dizer, não é só questão física, questão tática, questão técnica, é o desenvolvimento do jogador. Ele abrange uma variedade de aspectos, habilidades, técnicas, até o desenvolvimento psicológico. Vocês estão vendo bem? Perfeito? Sim, professor. Então tá jóia. Aqui começam aquelas questões que vocês têm que desenhar, fazer, e tipo, sempre estar olhando aqui ao conteúdo acadêmico e levando ele para dentro de campo. Né? Quando a gente fala da importância do desenvolvimento, pessoal, vocês têm que lembrar que as habilidades, elas são uma questão fundamental para o sucesso de cada jogador. Tá? Não só desenvolver aquilo que ele sabe, mas também fazer ele aprimorar alguma possível qualidade ou também algum possível defeito, entende? E que também o jogador tenha diferentes situações dentro de campo para que tipo, ele explore todo o potencial. Não deixe, nunca aceite que o jogador fique naquela monotonia do dia a dia. Entende? Existe muita monotonia, o jogador acomodado. Ele joga na extrema direita, ele fica acomodado, ele fica ali naquele corredor. Coloca uma hora ele de ala, coloca ele no lado esquerdo, entende? Veja os defeitos como cabeceio, chute longo. Uma coisa que eu vou falar para vocês. O Brasil ficou muito fácil de marcar e muito previsível, porque só estava forçando jogadas de amplitude. As equipes hoje, se você olhar o que foi ali Inglaterra e Espanha, você olhar muito o que foi a Argentina e Colômbia, você vai ver que existe uma variação de jogadas.
centralizadas e de amplitudes. O Brasil ele força só um tipo de jogo, amplitude. Então fica muito fácil marcar. Então o jogador acaba ficando o quê? Acomodado. Entende? E isso que nós temos que evitar. Essa questão que o jogador fique demasiadamente acomodado numa posição, entende? E sempre faz aquela rotina, entende? De fundamentos. Temos que levar ele a um grau maior. Então, o que acontece? Na pirâmide de Kelps, eu adoro essa pirâmide, vocês sempre vão ver nos meus slides, eu adoro essa pirâmide. Porque ela divide muito as questões de base, entende? E principalmente quando a gente fala na questão de divisões, né? O que é a base que sustenta os outros treinamentos. Então, eu poderia dizer que, não menos importante, o desempenho de campo, né? Para melhorar a parte técnica e tática. Então, a primeira questão, como que eu começo a ver, a programar essa questão do desenvolvimento de habilidade? Então, por número 1, você começa a ver a habilidade dentro de campo. É a primeira questão. É você olhar o jogador e ver o que está faltando. Aonde ele se limita. O que ele só faz. Um exemplo clássico. O que o Vinícius Júnior, não estou criticando. Qual é o único estilo de jogo do Vinícius Júnior? Levanta a mão. Professor Cláudio. Vinícius Júnior, como a maioria dos extremas, usa a velocidade e corta para dentro para bater com a perna trocada. Professor, deixa eu ver mais quem levantou a mão. Professor Cláudio Pereira, professor Roeder. Professor Roeder. Não? Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite. É um estilo agudo, ofensivo? Podemos dizer que sim. Entende? Mas o que acontece? Quando você olha a característica de um jogo contra ele, você já sabe que ele vai sair em velocidade e na amplitude. Dificilmente ele vem da amplitude para dentro. Ele vem sempre da amplitude e mantém o corredor. Então, você já sabe que você vai ter que ter uma cobertura para o marcador dele. Entende? Uma espécie de uma triangulação, até mesmo eu digo, né? Para você fazer uma linha que você já sabe que ele vai procurar a linha média ou a linha lateral, que a gente fala da questão de tentar a profundidade. Então, a gente sabe que muito pouco ele vai trazer esse jogo, o módulo centralizado. Não é um jogador de infiltração dinâmica no front. Ele é sempre um jogador de velocidade na extrema. Professor Luiz? Luiz Gustavo? Professor, o Vinícius Júnior tem essa característica de buscar muito a linha de profundidade, mas sempre pelo corredor, como o senhor está falando. E, automaticamente, os times que ele enfrenta pegaram essa dinâmica de jogo dele e sempre o lateral acompanha e tem a cobertura por trás. Como o Luiz Dias já tem a facilidade de cortar na diagonal. E ontem o Depou, ele estava fazendo essa cobertura muito bem feita em cima do lateral, nas costas do lateral da Argentina, onde que o Luiz Dias ele praticamente foi anulado com essa jogada por dentro. Ele era obrigado a buscar sempre o corredor. E aí foi anulado da partida ontem praticamente. Então são questões que vocês, como treinadores, vocês têm que ir observando. Entende? E eu falo para vocês têm que ter uma carta na manga quando você tem um estilo só de jogo e perde o jogador, mesmo que seja o seu forte. O que eu falo para vocês tem um jogador de muito extremo, e você pode ver, o Brasil culturalmente ele fica muito nessa questão de um jogador. Quando era o Neymar, era o Neymar. Quando eram os outros jogadores que a seleção era mais compacta, o jogo era mais dividido. Centralizava, mas também tinha amplitude. Então você vai percebendo que o padrão de jogo de uma seleção, como a brasileira, é um só. Ele não surpreende. Não faz uma infiltração, não faz uma triangulação, não faz uma tabela, entende?
Então, tipo, o que acaba acontecendo no contexto geral? É uma equipe previsível. E acaba faltando o quê? Desenvolvimento de habilidades. Aí que eu falo, você pegar o jogador e forçar alguma coisa a mais nele, uma diferença. Eu vou falar uma coisa para vocês do tempo antigo, vocês que são muito novos não vão lembrar. Mas muitos treinadores, às vezes, que nem na época do Gilberto Tim, o atacante dele muito bom estava na direita, não estava conseguindo romper, ele mandava para a esquerda. Ele invertia. Entende? O Tele Santana fazia muito isso, também de movimentar as peças dentro do tabuleiro. Entende? O Guardiola faz muito isso, e demais treinadores que têm uma certa visão. Tá? Mas tudo isso, professores, tudo isso que nós estamos falando aqui ao enredo, ele é o quê? Ele é um fator de análise para um trabalho extracampo. Tudo isso que nós estamos falando de seleção, nós falamos ali da questão específica, né, do Vinícius. Então, você tem que ter mais opções de ataque numa partida. Porque, eu vou ser bem sincero, hoje todo mundo estuda todo mundo. Tem softwares que ele mapeia, você quer mapear o Vinícius Júnior, onde ele joga o 90% ou 100% da partida, você vai ter. Então, por isso que eu falo, é um jogador que ficou ali para velocidade e não surpreende mais além do que aquilo. É um excelente jogador, não tenho dúvidas, um dos melhores até do mundo, pode-se falar, com mesmo os defeitos que tenha, mas é um jogador muito bom, tá? Não menosprezando tanto assim a nossa seleção. Mas isso serve como uma base de desempenho para você fazer trabalho em campo, do desenvolvimento de habilidade, tá? Confiança e autoestima é uma questão que aí começa a mesclar tudo aquilo que você vê no desempenho do campo. Às vezes falta um pouco mais de personalidade no último terço, falta um pouco mais de confiança, entende? E tudo isso misturado ao quê? A uma tranquilidade. Entende? Porque a tranquilidade, ela só vem quando você tem segurança, entende, naquilo que você está fazendo. Entende? Então, por isso que eu falo, tentem sempre ver quais são os defeitos dos jogadores para que seja trabalhado e para que tenhamos, ao longo do tempo, esse desenvolvimento da habilidade individual. Tá? Questão número 3 ali, que fala a progressão na carreira. Aumentar chances de sucesso e reconhecimento. Isso só vem com um ótimo, um bom e evolutivo desenvolvimento. Então, um jogador, por isso que eu falo, ele tem que vir aqui na pirâmide de Kelps, né? Você olhar primeiramente o desempenho em campo, consertar o que está ruim, conserta a autoestima, a confiança, a tranquilidade, que tudo que você vai fazendo com esse jogador, que ele aprimore, com o passar do tempo, a progressão da carreira, ele vai chegar um pouco mais maduro, um pouco mais em alto rendimento, desde que ele conserte o básico, porque nós estamos chegando jogadores aí no futebol profissional que não tem, né, essa questão de uma progressão de carreira madura, que eu chamo. Ele tem a progressão de carreira imatura. O que é maduro e imaturo? Madura é quando ele já tem, pelo menos, os aspectos fundamentais bem desenvolvidos. Entende? Então, é uma progressão de carreira madura. Imatura é quando ele chega lá, mas ele está atrasado pelo menos 1, 2 anos na maturação, né, de habilidades. Então, isso aqui tem que ter muito, porque senão não vai ter o quarto item, que é o que eu digo, que é a valorização de mercado. Entende? Se você não tem os 3 princípios, os 2 princípios básicos aqui da pirâmide de Kelps, a terceira, que seria a progressão, ele vai estar imaturo. Aí a quarta não vai ter valorização de mercado. Então, colocando em pontos positivos, se você fez com que ele melhorasse os aspectos básicos, individuais, técnicos, deu maturidade a ele, ele conseguiu uma progressão de carreira maduro, ele vai chegar e ter valorização no mercado. E compreendem bem? Então, essa é a principal lógica quando nós falamos sobre essa questão de habilidade individual. Tem que ter sim ou sim, tem que ter todo esse planejamento para que tenha uma resultante.
Tá? Agora que vem uma coisa que eu quero que vocês escrevam, entende? E detalhem essa janela aqui, que nós vamos falar agora, tá? Sejam muito específicos com isso aqui, no relatório. Avaliação e diagnóstico do nível de jogo. Observar o jogador em ação, analisar o treino e jogos. Observar pontos fortes e fracos. Já falei anteriormente na pirâmide de Kelps, tá? Já dei essa explicação. Você tem que sempre lembrar que vocês são engenheiros. Vocês são aqueles que estão ali para consertar, não ficar elogiando todo o tempo. Entende? Então, a partir do momento que vocês começam a fazer tudo aquilo que é consertar o universo do jogador, aí na pirâmide, quando ele chegar ali, no terceiro estágio, que é progressão, ele vai estar o quê? Maduro. Você já tem que começar a entrar na cabeça. Tá? Ele vai chegar a um jogador maduro. Coletar dados de desempenho. Essa questão de dados, pessoal, é principalmente você qualificar o desempenho do atleta. Entende? Não só como ele foi na partida, mas questão de assiduidade, se é um jogador que fica muito em departamento pessoal, se é um jogador que tem uma fraqueza muscular, se tem que ser consertado isso. Todo esse universo, pessoal, todo esse universo, ele vai cuidar do desenvolvimento. Mas vocês têm que fazer aquilo que eu sempre falo. Vocês têm que ter uma prancheta na mão, vocês têm que ter uma agenda, vocês têm que pegar o caderno, coisa que menos vê no Brasil é jogador com agenda, treinador com agenda ou com prancheta, fazendo análise, entende, do desempenho do atleta, entende, mapeando as áreas de alta, as áreas de baixa dele. Então, tudo isso, ele vai ajudar no diagnóstico do nível de jogo. Tudo isso, sem dúvida. Realizar testes específicos, avaliar a habilidade técnica, física, por meio de testes práticos, avaliativos e teóricos. Eu gosto mais da prática avaliativa. Entende? A parte prática. Por quê? A parte prática, avaliativa, que ele está falando, não é você jogar a bola, faz 10 embaixadinhas aí com uma cabeçada para cima. Não é isso. Entende? Tem dias que você chega no jogo para ver como é que está o domínio orientado dele, como é que ele parte com essa bola, se for um meio, como é que ele parte a bola, o avançar com a bola, se é com a cabeça levantada, se conduz demais a bola, entende? Vocês têm que ter esse time, vocês têm que ter esse feeling, entende? De num treino, olhar o treino com uma visão 3D, eu costumo dizer. Entende? Ver como é que está o domínio, não, ele domina mal, não, ele está dominando, não, cara, tem um defeito, domina para a direita, quando vai para a esquerda está muito lento, está sem cintura. Entende? Tudo isso vocês têm que colocar, especificamente, que nem eu falo, quando eu pego um texto desse, se cair no Brasil, aí o técnico já acha que tem que dar a bola para o cara fazer 10 embaixadinhos, um chute no gol. Não é isso. Entende? Mas esse tipo de avaliação você pode fazer durante um coletivo, sem dúvida nenhuma. A entrevista do jogador, que é compreender as aspirações, percepção do jogador sobre o seu próprio desempenho, na realidade, o que eu digo é sempre vocês estarem conversando com aqueles atletas que têm mais dificuldade. Aqueles que têm mais dificuldade são aqueles que precisam de mais atenção. Entende? Então, converse. Quando vocês veem em literaturas de treinador, prestem muita atenção. Literatura de treinador, falando em entrevistar, quer dizer conversar. É claro que literaturas, elas, quando vem muito do Brasil, ela vem numa linguagem um pouco, não do cotidiano. Entende? Mas entrevistar é conversar. O que você sente, como é que você está, se está dormindo cedo, se está dormindo tarde, como que você está achando, se está sentindo alguma dificuldade maior, se está conseguindo terminar, como é que você termina o treino, uma pergunta que não quer calar. Você pegar o jogador, quando terminar o treino, e falar, como é que você está, como é que você terminou esse treino? Muito cansado, pouco cansado, se hidrata, se alimenta, entendeu? Muito pontual as perguntas que você faz e o monitoramento para aquele jogador que está precisando. É o equilíbrio. Lembre sempre que o coletivo depende do quê? Do micro. O micro é que forma o macro, que é o coletivo, tá? Todo ele forte. Então eu tenho que mexer nas peças para que esse elo ele nunca seja rompido. Tá?
Uma coisa que fala-se muito, analisar o contexto do jogador, né? Considerar o histórico de treinamento, experiências em outras modalidades e condições individuais. O que eu falo para vocês aqui, quando a gente fala em analisar o histórico do jogador, quando é base, hoje não é mais como antigamente, que o jogador ficava na base, muitos anos até lá o futebol profissional. Hoje sai de uma base, vai para outra, mas principalmente tenta ver, se você tem um jogador de fora, em saber qual era a rotina dele de treino. Às vezes você tem treino semana toda, às vezes o jogador tinha 3 vezes o treino. Então, isso influencia no potencial individual do atleta, porque ele precisa de uma ambientação. Entende? Muitas vezes tem treinador que eu conheço que é muito inteligente, ele analisa o jogador do clube que ele veio, qual é o clube que ele era utilizado, em que sistema. Então, o clube utilizava ele num 4-3-3, de repente você está jogando um 4-4-2. O jogador está meio perdido, não desempenha. Estão entendendo? Até essa questão anterior do jogador de vir à sua equipa e ter uma outra função, mas não semelhante ao que ele jogava, pode atrapalhar. Entende? Quando a gente fala em diagnóstico do nível de jogo. Então, todas essas pedrinhas no caminho, professores, é o que vão fazer vocês uma pessoa diferenciada. Não tenha dúvida. Entende? Quando você começa a ter todo esse entendimento, vocês começam a ver que as coisas são mais fáceis para quando você tem aí uma questão de problemas em formar elenco. Muito mais fácil quando você sabe o histórico do jogador, como que ele jogava, qual era a rotina de treino, e saber dele como entrevistador, que é o conversador, saber com ele qual é a rotina diária dele. Entende? Então, tudo isso vai fazer vocês diferenciados. Porque é o que eu falo, ser treinador não pode ser como no Brasil. Entra, põe em campo, põe a bola, manda jogar, alonga, faz o circuito, tchau, nos conversamos no próximo episódio. Não pode ser assim. Entende? Aí vem uma dica. Planejamento o planejamento de um programa de treinamento. O que você faz? Primeira questão fundamental. Todo treino, lembra que eu falei para vocês isso no passado? Você tem que ter uma definição dos objetivos do que você vai treinar na semana. Já vou falar da semana, do QTS, que é o quadro de trabalho semanal. Você tem jogo, qual é a sua deficiência, qual é o objetivo, entende? E outra, a exigência de cada individualidade dentro do campo. Tem jogos que a defesa vai jogar mais em bloco alto, a defesa vai jogar mais em baixa, o jogador vai ser mais exigido no contra-ataque, o jogador de criação, muitas vezes ele não vem pelo... Ele é destro, mas ele vai ter que vir pela esquerda, fazer um balão, fazer o domínio orientado e sair de frente. Então, essa questão que você tem que considerar o nível do potencial do jogador a ser exigido na semana, é aquilo que eu falo de você treinar o posicionamento para cada jogo. Então, você, como falei, não sendo repetitivo, você vai especificamente dar uma atenção àquilo que você vai necessitar na partida do fim de semana. Entende? Então, sempre tenha os seus objetivos definidos para o seu treino semanal. Tá? Avaliação inicial. Realizar a avaliação completa das habilidades e áreas de desenvolvimento de cada jogador. Nós estamos falando do micro. Então, descobrir qual é a limitação do seu elenco na parte micro, que é a parte individual, é fundamental. Fundamental. Entende? Você treina sempre sabendo aquilo que você tem que corrigir. Aí eu volto no item número 1, que fala definição de objetivos. Eu já coloco lá. Vou fazer o quê? Uma correção de... Vamos supor, do setor defensivo. Vou fazer uma sincronia correta na transição de saída de bola um pouco mais rápida. Então, essa definição de objetivo e essa questão de avaliação inicial está tudo atrelado, professores. Está tudo atrelado. Entende? Você tem que sim ou sim saber a qualidade, mas lembrem
que a minha prioridade é os meus defeitos. Então, eu tenho que sempre ver qual é o defeito para eu consertar e expandir essa qualidade e melhorar o meu conjunto. Entende? O item número 3 fala da criação de plano. Desenvolver um plano individualizado com foco nas áreas de desenvolvimento prioritárias, que eu acabei de falar, que a minha prioridade é o quê? O meu defeito. Então, quando você fez essa detectou inicialmente, tá? Tudo que você tem que fazer, você vai ter que criar o plano. Esse plano você cria através de uma metodologia, tá? Da Ruigel, 60-40, tá? 60% você vai trabalhar o defeito, 40% de expansão de qualidades. Tá? Então, você sempre vai ter que fazer isso. Mas isso já, você começou a semana, definiu o objetivo, fez a avaliação inicial e já criou o seu plano. Esse plano que você criou já vem no trabalho seu durante a semana. Entenderam essa parte? Quando eu falo criação de plano, é justamente aquilo que você vai fazer para equilibrar aquilo que está defeituoso. Entende? Quando eu falo de cronogramas e recursos, estabelecer um cronograma detalhado para garantir recursos necessários para a implementação do plano. Uma coisa que eu sempre falo para vocês, não basta e não precisa e não se apeguem a falar porque eu não tenho material, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquele outro, eu não tenho... Se você tem bola para treinar e tem um campo, você tem tudo. Tem cone? Ótimo. Não tem cone? Coloca o jogador para passar entre o jogador. Entende? Então, tudo isso faz parte de um planejamento, de um programa de treinamento. Entende? Aí, nisso, eu vou conseguir fazer o quê? O desenvolvimento. A partir do momento que eu começo a trabalhar as individualidades, os defeitos do meu atleta, coloco já como definido os objetivos da semana e já começo a ficar de olho naquilo que pode me prejudicar na partida. O que pode me prejudicar na partida? É justamente aquele que eu falo sobre os meus defeitos. Qual é o defeito da minha equipe? O defeito da equipe minha é meu defeito. Então, eu tenho que estar trabalhando isso. Então, esse degrau aqui, ele se fecha como um todo. Não fique refém de recursos. Criatividade. Lembre que nós, brasileiros, né, temos uma coisa em comum com os outros, que é a criatividade. Sempre somos mais criativos e isso não se questiona. Tá ok? Desenvolvimento técnico, fundamentos e habilidades específicos. Pessoal, isso aqui é o base que nós não temos. Isso é o base que nós não temos. Então tem que sim ou sim ser lembrado. Né? Domínio de bola, controle, passe, recepção, drible, finalização, aprimorar a técnica individual para executar os movimentos com precisão e eficiência. Vocês têm que detectar no jogador, principalmente o que eu chamo de regra primária. Regra primária é aquilo que o jogador é o mínimo que ele necessita. Entende? E vocês têm que estar atento a isso. É onde você começa o teu plano analítico. Ver como é que está o controle de bola, o passe, a recepção, o drible. É coisas tão básicas, pessoal, que o pessoal deixa passar. Entende? O pessoal deixa passar isso aqui e não olha. Aí quando vê o jogador está no profissional, se tocar a bola a 20 metros, já corre o risco de errar o passe. Já fala que é lançamento. Entende? O cara não sabe fazer um domínio orientado com sincronia, fazer o correto. Não só pegar, virar com a bola ou dominar para o lado. Mas ele não tem não treinou isso durante a semana, não teve um circuito para isso. Não teve um circuito de finalização. Se treina muito pouco a finalização, o jogador bate na bola de um jeito. Eu tiro as métricas do Campeonato Brasileiro que foi a seleção. O pessoal não sabe. Você sabe o que me chamou a atenção na Copa do Mundo? Vou falar uma coisa para vocês. O cabeceio. Alguém consegue adivinhar o que eu vi como defeito no cabeceio? Levanta a mão. Respondendo a isso. O professor Weber? Weber? Professor, eu acredito que saíram poucos gols com relação aos demais, é isso? Saíram bem poucos gols de cabeça. Isso. Temos um problema com isso, mas qual foi?
Falta de treino? Tem a ver. A professora Eli Ferreira. Professor Ari, boa noite aqui do Maranhão. Eu acho que é o direcionamento do cabeceio. Também tem a ver. Vocês não observaram. Professor Carlos Alberto, alguém não observou? Professor, a maioria do pessoal Oi? Professor Jorge Miguel, microfone, por favor. Pode repetir, professor Carlos Alberto? A maioria do pessoal está cabeceando com o olho fechado, né, jogador. Também. Tá cabeceando de olho fechado, eu também já vi isso. Professor Marcos? Eu vou usar o exemplo do cabeceio da Inglaterra, quando teve a oportunidade de empatar com a Espanha, o contexto mostra o gesto motor, errôneo. Também, mas vocês não adivinharam até agora. Professor Alexandre? Eu ia dizer a mesma coisa do professor Marcos aí, o gesto motor influenciando Também, vocês tinham que ter sido mais detalhista. a mecânica do cabeceio, professor. Né, ele não sobe, não abre os braços. Também, mas tem um fator que foi primordial, eu pensei até que ia acertar quando falou ali da Inglaterra. Eles não cabeceiam de cima para baixo, professor. Isso é uma das questões que eu reclamei muito. Vai ter uma questão específica no cabeceio. Professor, só um pouquinho. Mau posicionamento, professor, só um pouquinho. Professores novos, por favor, só levante a mão, tá? Não falem durante a aula, meus queridos. Professor Tarciso? Professor Tarciso, a sua ligação. Professor, já responderam aí qual era o meu pensamento, que era os olhos fechados e o gesto motor. O gesto. Professor Odair? Professor Odair? Está com o microfone desligado, professor Odair? Ligou o microfone, perfeito. Então, aqui no Brasil a gente tinha grandes cabeceadores, que era o Jardel e o Romário. Hoje em dia eles vão cabecear a bola, cabeceia com o olho fechado. Não tem... Sim, professor, mas qual foi o fator que levou tanto a erro, primordialmente, no princípio do cabeceio? Falta de fundamento para treinar o cabeceio, né? Sim, mas o quê? Você pode, professor Odair, você pode errar, fica à vontade, a obrigação é do nível superior em acertar. Pode falar qual é o seu contexto, tá? Qual é o seu contexto do cabeceio? Então, acho que é a falta de treinamento em si. Perfeito. A falta de treinamento eleva, mas o que você pode, professor Odair, aperfeiçoar do seu atleta para... Você lembrou uma coisa muito relevante, que era o Jardel. O Jardel tinha uma característica no cabeceio. Além de força, altura, abrir braço, olho aberto, o que o Jardel fazia de diferente? Eu tive um jogador, também, meu jogador, que eu via essa qualidade. Professor, a impulsão, né? Eu observei a impulsão na hora de cabecear. Tá, todos vocês vão errar. Deixa eu baixar a mão. O direcionamento do cabeceio, professor. Tem a ver com o fundamento, mas vocês têm que... Quando vocês falam fundamento de alguma coisa, vocês, como são professores de nível superior, universitário, vocês têm que me dizer especificamente o quê? Posicionamento, professor. Também, tudo, mas professor, não... Pessoal, uma coisa. Professor, só escutem, ninguém vai acertar. Só escutem. Quando a pessoa vai cabecear o básico do básico do básico. Posicionamento, postura, altura, proteção, olho aberto. Mas tudo isso sem uma coisa não dá certo. Professor Hilde? Professor, além do treinamento, que é fundamental, o tempo da bola. Não, né? isso beleza, professor. Isso eu estou até satisfeito que vocês estão analisando. Mas isso tudo está faltando
uma engrenagemzinha. É a mesma coisa. Qual é? A técnica para cabecear, o Tem a queixo ver no com a ombro. técnica para cabecear. O que você vai consertar no teu jogador? Treinamento, para pegar impulso, para Mas pegar o o que, tempo da meus bola. queridos? Não só Professor, posso treinar, responder? ele vai continuar errando. Ele vai continuar errando. Direção Daí e cada bola potência vai limitada. Tá, professores, baixem os. Vou baixar os braços de vocês. Ah, Pessoal, professores, se erra um pouco. Eu vou falar uma coisa para vocês. Todo o primeiro diagnóstico, tudo bem, perfeito, ótimo, excelente. Só que lembrem uma coisa: o princípio do cabeceio, para ele dar certo, tem um professor que falou, você subir alto e cabecear para o chão, foi a melhor resposta que eu vi de vocês. Só que entenda uma coisa: cabecear a bola, você tem que usar a testa. Não adianta você falar, porque tem que treinar cabeceio, porque tem que treinar isso, porque tem que treinar aquilo. Você tem que usar a testa para cabecear a bola. Se você não usa a testa, a bola não tem direção e a bola nunca vai ter aquilo que a gente chama de a carta da manga. Altura, postura, abrir o braço, abriu, na hora de cabecear, deu o cucuruto que fala, né? A professora Ana Júlia, vou procurar uma coisa aqui enquanto isso. Professora Ana Júlia, quer falar? Eu acho que a Ana Júlia é o professor Breno, não? Se não me falha a memória. É o Breno. Sim, pode falar. Boa noite. O senhor falou aí, eu ia falar o olho aberto e o meio da testa. Porque quando você cabeceia na croa da cabeça, primeiramente que já vem, você erra o cabeceio e você começa a sentir dor na cabeça. Né? Então eu ia falar olho aberto e no meio da testa. Como que eu treino isso, pessoal? Como que eu conserto? Eu tenho uma técnica. Só um pouquinho, professor, só deixa eu dar espaço para outro. Deixa eu vir aqui. Professor Jorge? Através do domínio orientado. Se ele projetar o corpo do tempo para ele poder receber essa bola. Não, estou falando cabeceio, professor. Cabeceio. Eu entendi que, tipo assim, a posição do corpo de acordo com a bola vai vir. Tudo isso, perfeito, perfeito. Mas como que eu treino especificamente para consertar do cabeceio? Como que eu conserto? Aí me fugiu. Agora eu paro por aqui. Vou deixar para outro. Eu vou falar uma coisa para vocês. Por isso que quando eu falo em estudo, pessoal, não a gente sabe aqui no Brasil, como os treinadores, muita coisa atribuído a um cabeceio. Mas faltou vocês saberem e não deixar passar que tem que usar a testa. Quando se pergunta como que você conserta, vou dar mais uma chance. Professora Anderson, que é do nível superior. Como que se conserta? Professor, boa noite. Especificamente, eu tenho bastante dificuldade com as categorias que eu trabalho, com essa parte de cabeceio. E uma das formas que a gente procura trabalhar com eles é do simples ao complexo. Eu trabalho bastante o cabeceio estático, movimentação sem tirar os pés do chão, usando a parte frontal mesmo, a testa. E a partir daí eu vou aumentando a complexidade. Com estático, com movimentação, com salto, até eles não conseguem atingir, porque muitos, nos dias de hoje, muitos alunos têm medo da bola ainda. Então, isso aumenta a nossa complexidade. Por isso que eu trabalho muito na parte repetitiva com eles, paro, oriento, demonstro, e assim eu vou trabalhando aos poucos. Confesso que está melhorando, mas o maior empecilho é o medo da bola que eles têm.
Então, Principalmente professor, abaixo dos 14. o teu caminho é o melhor até agora que eu escutei. Alguém quer falar algum caminho? Ele aqui, analítico. Só levantem a mão, professor. Só levantem a mão. Professor Alexandre. Professor, eu não sei se o senhor percebeu ali, antes do senhor falar a testa, eu já tinha escrito aí, escrevi a testa, e para corrigir esse treinamento, eu acredito que quando eu treinava isso, eu fazia muito ele sentado, entendeu? Usava só o movimento do pescoço, usando a testa, para ambos os lados, entendeu? E automaticamente ainda fazia abdominal, sempre usando a testa. Fazer esses movimentos, foi assim que eu aperfeiçoei a testado. Perfeito, professor. Parabéns. Você falou ali, eu não peguei, mas parabéns. É bem isso. Uma coisa que eu vou falar para vocês sobre treinamento. Primeira coisa, tirar o medo. Criança tem muito problema com medo, tá? Mas vamos falar assim, categoria de base. Vamos falar assim, já preparação e categoria de base. Coloca o atleta de joelho no chão. Ensina ele a fazer esse movimento. Um joga a bola e ele fica aqui, ó. Ensina ele que não é assim, que é assim, ó. Fortalece o core, faz um abdominalzinho, um alongamentinho, fortalece o core. Começa treinando de joelho, que é mais ou menos ali o que o professor Anderson falou, tá? Você começa de joelho. Depois você coloca em pé. Colocou em pé, pernas paralela, parado, testa. E depois, professor Jorge, depois, fiz de joelho, fiz em pé parado, de frente, depois. Qual que seria a evolução? Professor Tarcísio? Professor Vitor? Professor Vitor? Oi, boa noite. Boa noite. Estou de frente, parado, cabeceando. Qual é o escalonamento? Agora em movimentação. Pode ser movimentação lateral, sim. E depois a gente começa a incluir saltos. Antes do lateral, professor. Antes do lateral, frontal. Perfeito. Frontal pulando, depois... O lateral. Você falou. O lateral e depois a gente começa a incluir os saltos. Exatamente. Vocês estão entendendo? Tem que fazer tudo isso e mais uma coisa. Qual é? Vou dar um pix de R$100 para quem acertar. Quem se habilita? Qual é a pergunta? Monta para mim a série do treino. Vamos lá, professor Tarcísio. Quem acertar, eu vou mandar R$100 de bonificação aqui. Professor Tarcísio, monta a série. Montar a série? Sim. Então, começamos com eles de joelho, né, professor? Uhum. Eles de joelho, com as mãos na cintura, né, professor? Segurar a cintura para fazer o movimento, começar já com gesto técnico. Depois ir movimento. Um perdeu. Um já perdeu. Colocou a mão na cintura, perdeu. O professor Tarcísio perdeu. Perdi, então vou parar por aqui, professor. Eu ia chegar até a forca, professor. Professor, quando faz um movimento, tá? A mão não pode estar na cintura, a mão tem que estar ajudando o mecanismo de alavanca. Tá? Certo, tranquilo. A professora... deixa eu vir aqui para baixo. Professor Jailson. Boa noite, professor. Tudo bem? Sim. Eu acompanho seu treinamento aí, mas eu faço uma coisa antes. Não, professor, por favor. Nessa linha de raciocínio que vocês estão fazendo errado. Vocês não souberam responder, então tá errado. Dentro dessa linha de raciocínio, você vai montar para mim um exercício para fortalecer o cabeceio. Dentro disso que eu falei, o que você faria? O joelho de frente, né? E ele abrindo os braços para pegar mais impulsão da testa. Também perdeu R$100. Também perdeu. Justificativa. Primeira coisa,
A questão, quando você faz o inicial, é sempre estático. Em todas as posições tem que ser estático. Aí, depois o evolutivo. Já respondi. Tá? Professor Alexandre? Pode continuar a mesma linha aí, professor? Desde o início. Então, de joelhos, né, primeiro, depois em pé, com as pernas paralelas, depois com o corpo lateralizado, então com uma perna na frente e a outra atrás, fazendo movimento de pescoço para frente. Depois, com saltos, né, frontais, depois Errou. com salto. Errou. Ah, perdeu 100 reais também. Perdeu 100 reais. Pessoal, presta bem atenção. Muito bom, vocês já estão começando a raciocinar, porque eu queria levar vocês o quê? A metodologia de vocês criar esse raciocínio. Presta atenção. Joelho, braço livre, movimentação. 1. Tá? Tempo 1. Tempo 2, de pé estático. Depois que você fez de pé estático, o 3, pulando de frente. Vai ter que pular de frente, cabecear. Para onde? Para baixo. Você joga a bola e fala, cabeceia para baixo. Cabeceia essa bola para o chão. Você vai jogar, ele vai subir, cabeceia para o chão. Tá? Quarto passo, lateral. Ele vai se deslocar, pular, cabecear para o chão. Para a esquerda, desloca. Também mesma coisa. Esse é o básico do básico. No final do treino, o que você vai fazer? Você pega o goleiro, coloca debaixo da trave, cruza com a mão, fala para ele cabecear. Entende? Coloca ele posicionado do segundo para o primeiro pau, tá? Porque o jogador que faz a função de cabecear, ele tem mais impulsão quando ele vai à frente, não quando ele vem de costa. Quando o jogador vem de frente para cabecear essa bola, cabeceia para o chão, professores, não tem quem segure. Entende? Então, faça o escalonamento. Desde que ele está de joelho, cabecear, de pé, cabecear, movimentar para o lado, subir, cabecear para o outro lado, subir, cabecear, sempre em direção ao solo. Tá? O gol que a Inglaterra perdeu foi justamente por causa disso. Não tem o fundamento do cabeceio. Não foi só a Inglaterra. Teve mais jogos que a pessoa podia ter cabeceado com a testa, cabeceado a bola, e aí vem da base. Aí você vê que na base faltou. Eu entendi isso. Então, talvez seja mais do tempo do senhor Alexandre. Um centroavante que teve no Curitiba, chamado Chicão, né? Era um centroavante gigante, que o forte dele era dentro da área. Jardel, eu tive um jogador chamado Marlon, que jogou no Paraná uma temporada, depois, né, foi para o Joinville, que aquele foi um dos meus primeiros jogadores, que o forte dentro da área dele era cabecear. Tanto é que eu acho que 40% dos gols dele foi de cabeça, na carreira. Entende? Então, ensinar e corrigir algumas questões básicas, acho que foi da Colômbia. Colômbia também. Então, ele está tentando me lembrar qual foi o outro jogo que foi da Colômbia. Que por não saber cabecear. Entende? Então, isso é fundamento básico da habilidade específica. Isso é fundamento básico. Ninguém lembra. Por quê? Ninguém treina. Acha muito simples. Aí, quando acha simples, não treina. Entende? E outra coisa, habilidades específicas, aqui quando eu falo o item 2, lembrem sempre que cada posição exige uma característica principal. O cabeceio de um zagueiro é muito diferente do cabeceio de um atacante. Entende? O zagueiro, geralmente, ele faz a subida e cabeceio, para quê? No módulo defensivo. Então, não importa se vai ser de cabeça, vai pegar na têmpora, onde vai. Ele faz o bloqueio da ação ofensiva. Então, tem que estar muito atento a isso. Que nem eu falo, até está aqui escrito, né? Os atacantes que buscam finalização, os meios que organizam. Então, cada função dentro do campo tem uma habilidade específica. Entende? Por isso que vocês não podem treinar todo mundo do mesmo jeito, sempre igual. Tem que sempre treinar cada posição conforme aquilo que é o mínimo que se exige,
mas sempre vendo se é o alto rendimento, futebol profissional, sub-23, o que for, você já tem que ter um talento mínimo para aquela posição. Entende? E se vê que muito pouco hoje no Brasil temos bons cabeceadores, né? Aí vem depois a questão do treinamento técnico, né? Que é o específico a cada habilidade, tudo. Então, isso vem tudo dentro de uma programação de fundamentos e habilidades. Tá bom? Professor Jesus? Professor, eu tenho uma pergunta para você. Nós temos uma limitação de idade nos Estados Unidos. Não sei se em Brasil é o mesmo. Você tem limitação para cabeceio em Brasil ou não? Para a limitação para cabeceio, seria isso? Para cabecear lá a pelota? Isso? Sim. Então, acá há uma recomendação não muito específica, né? Que jogadores, pelo menos até onde eu li, era ali a sub-8. Entende? Evitar treinamentos, cabeceio, evitar alguma coisa. Se tem alguma diretiva comum, algum professor sabe, que se evita. Eu vi ali que estava na nota FIFA evitar sub-8, 7, 6, 5 de cabecear a bola. E eu até concordo, porque abaixo de 7 anos, 6, 5, ainda essa região frontal ainda não está bem desenvolvida. Entende? Então, com essa questão de bola mais pesada, só que aqui agora no Brasil, eles resolveram muito porque há uma bola para cada categoria. Então, agora melhorou muito. A FIFA, ela tinha que ter baixado esses... Não é lei, porque a FIFA não faz lei, né? Mas essas circulares e ter dado, especificamente, uma orientação mais técnica, né? Porque se sabe em pediatria, se sabe nessas condições que jogador muito novinho, 6 anos, não tem por que ficar treinando cabeceio, né? Então, o pessoal começa a treinar um pouco mais cabeceio, pelo que eu tenho observado, ali na categoria acima de 10 anos. Ali, abaixo de 10, é muito difícil. Tem, mas é muito inespecífico. Falar que eles treinam cabeceio, que não se treina tanto quanto já a fase de preparação, que é acima ali dos 12 anos. Né? Aí nos Estados Unidos tem limitação específica? Limitação de 12 anos. Isso é um problema muito grande. 12 anos. Muito grande. É muito dificultoso para os meninos aprender como cabecear, confrontar, frontal direito, frontal esquerdo. É muito difícil, é muito dificultoso. Eu não sei se você tem o mesmo problema no Brasil. Sim, mas acá nós teremos, como pode ouvir, né? Acá, nós teremos alguns problemas em relação em qual estratégia utilizamos para ensinar o cabeceio. Entende? Que nem hablamos agora. Tem que poner os jogadores com os joelhos ali ao solo e fazer estático, curto. Ele aprender a parte frontal da cabeça. Depois em pé, depois saltitando, depois se movimentando, lateral para o outro. Então, isso no Brasil, nós já não temos mais. Muito no passado, e eu tive treinadores que tinham essa condição de ensinar, entende? O cabecear desde a formação de base. Aqui no Brasil não temos mais. Porque quando fala em treinar chute, aí não pergunto para o professor Jesus, vou perguntar para aqui os técnicos brasileiros. O que eu treinaria como chute? Quem levanta a mão? O que eu treino para o chute? Como eu treino e o que seria? Professor Tarcísio? Professor, o que geralmente eu utilizo aqui no meu treinamento, com a categoria de base, é fazer eles trabalhar partindo com velocidade da bola, batendo, hora com o pé direito, hora com o pé esquerdo, em 2 a 2, utilizando a tabela,
Às vezes eu preparo a jogada para eles, né? Eles tabelam comigo, eu preparo a jogar a bola na perna direita, esquerda, para eles chutar em gol, na parte frontal do gol da área, nas partes laterais da área também. Perfeito. Professor Alexandre? Professor, primeiro colocaria para o jogador organizar o corpo, então pé de apoio, toda essa parte a gente ensina primeiro para ele, de colocar o pé ao lado da bola, mais distantes, mais perto, de bater com a parte de dentro do pé, né, com a parte, com a chapa, de bater com o peito do pé, com a parte de fora do pé e quais são as variações. Então, isso é um processo longo. Agora você respondeu o que eu queria ouvir. Vocês têm que ensinar parte externa, parte interna, peito do pé. Entendeu? E a posição do pé, né, professor? A posição corporal dele de como bater na bola, né? Se ela vai subir, descer. Exatamente. Pé de apoio. Entende? Essas coisas que faltam muito no futebol. Entende? As partes da bola, né? Quando você vai chapar, quando você vai bater com o peito do pé, você vai meter um 3 dedos. Essa foi o Didi, né? Que era bom nisso, né? Didi Folha Seca. Então, essas coisas que fazem vocês, por mais simplesinha que seja, vou ensinar hoje vocês chutarem com o peito do pé. Vou ensinar vocês a bater igual o Bebeto, de chapa. Eu já pegaria vídeo do Bebeto, já colocaria para eles assistirem. Aquela bola, aquele gol contra os Estados Unidos, né? 94. Eu não sei como é que o Bebeto acertou aquele chute que a bola foi indo assim. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, professores, dentro da aula. Ninguém assistiu o jogo de Espanha e Inglaterra? Levanta a mão quem assistiu. Característica dos chutes a gol da Espanha. Quem me responde? Está dentro da aula. Quais foram? A característica do chute das finalizações da Espanha. Professor, do Nick, acho que é Nick Júnior o nome do jogador. Ele bateu com a perna esquerda no canto ao contrário do goleiro. Não Sim, no canto em que o goleiro está, mas do lado contrário, com o peito do pé. Qual é a característica do chute? Professor Wilton? Chapada, professor. Chapada, professor. Tem a chapada. ver. Toda ela foi chapada. Sim, mas tem uma característica específica que chamou muita atenção nas finalizações, que daí você vê a seleção brasileira batendo na bola, bola em cima, bola em cima. Qual era a característica do chute da Espanha? Colocada. Foi rasteiro, professor? Tem a ver. No centro da bola, professor, para ela poder pegar a direção e não subir nem sair mascado. Bem observado. A característica das finalizações, pega o vídeo e vão assistir, era com bola rasteira, bola baixa. Não dá um chute alto, muito difícil o chute alto. Todas as finalizações, a maior parte predominante possíveis, a bola vinha, tipo, na bola rente ao chão. As finalizações. Isso até significa, o do Palmer também, né, professor? Isso significa o quê? Que se treinou muito, entende? A parte de finalização. Entende? Porque quando você treina como bater na bola, você sabe como a bola vai partir em direção ao gol. Entende? Quando você faz um chute específico na bola, treina. Bater nela. Você sabe como a bola vai sair. Se você vê aqueles meninos chutando, aquele menino de 16 anos, 16, né? Aquele chute de fora da área que ele deu, a bola fez isso aqui, ó. Se você vê o chute, tem um moreno na seleção da Espanha, Rastafari. Quem é? Vocês lembram de nome? Pena que o Gai não tá aqui mais. Lamine Yamal. Meu, vocês viram aquele jogador bater na bola? Vocês têm que ver aquele jogador bater na bola. Lamine Yamal. Impressionante, a bola sai assim, ó. A bola sai assim. Ali tem curva, professor. Tem chapada e tem curva com a parte interna do pé. Pode ser chapada e pode ser com a curva. Vocês estão entendendo como nós estamos atrasados, professores? O Rastafari é o Iñaki Williams.
que jogou ali, fez umas rompidas pela esquerda, ele, né? Isso, esquerda. Corridas. Ele é o Olha, irmão do outro jogador, são dois jogadores com nome igual. olha, incrível, professor Leandro, incrível. É por isso que eu falo, eu não gosto, vocês podem até falar, professor, eu não gosto de assistir o Campeonato Brasileiro por causa disso. Você não vê essas coisas. Você vê o cara bater na bola na frente do gol de qualquer jeito, você vê o cara bater de fora da área de qualquer jeito. Quando você pega uma UEFA, quando você pega uma Champions League, você vê o cara batendo assim, ó, na bola, a bola sai assim, ó, foguete. Então, por isso que eu falo, é tão simples as coisas que a gente habitualmente acaba não fazendo. Por exemplo, vou falar aqui da parte para adiantar, já vamos chegando ao final. Quando a gente fala em desenvolvimento físico, o desenvolvimento físico, quando bem feito, ele é como se fosse uma prevenção para as lesões futuras. Né? Então, condicionamento físico, prevenção de lesão, reabilitação, monitoramento de acompanhamento para ver se o jogador não está entrando em overtraining, mas principalmente quando a gente fala em condicionamento físico, tá? Específico para futebol. Tem gente que, outro dia eu vi um treinamento físico, eu virei as costas e fui embora. Entende? Você tem que hoje estar focando resistência, velocidade, agilidade, e digo até para você hoje, força. A mãe de todas a natureza, e você fala de velocidade, resistência, tudo é força. Entende? Você tem que ter força. Porque força é um fator predominante ou determinante. Professor Jorge. Aproveitando que o senhor estava falando sobre isso, só para o senhor ver o conteúdo que o senhor ensina para a gente, quanto é importante. O meu filho hoje, ele está no sub-20 de um clube, só que ele está ele só tem 18 anos. Ele hoje foi o segundo de todo o grupo nas avaliações físicas, ele ficou em segundo. E ele ainda não estava jogando, porque ele está vindo de contusão e tudo, e ele foi o segundo só com as orientações que eu recebo em aula, das orientações que o senhor dá, que eu passo para ele e tudo. E ele, sem estar com ritmo de jogo ainda, ele foi o segundo na avaliação a nível de tempo, daquelas avaliações todas que o pessoal faz. Parabéns, professor. Parabéns, tá? Parabéns por estar repassando a ele. O professor falou aqui que acompanha o Campeonato Português e às vezes tem uns chutes ridículos também. Sim, tem na Europa, só que você coloca isso a per capita, tá? Um jogo ou outro que tem do futebol português eu não gosto. Quando eu pego o jogador, muitos clubes ali embaixo. Quando é Porto, Benfica, é assim, quando é os clássicos, você vê que o jogador é diferenciado. Você pega, às vezes, alguma questão, professor Cláudio, ali na Champions League, na Premier League, às vezes você não pega ainda uns jogos bons. Então, eu nunca digo para você que 100% da Europa é perfeito, que não são. Mas você olha o fator de um país que nem a Espanha, ter jogadores com aquela qualidade, e um país como a Inglaterra também, que ainda tem acho que é numericamente inferior ao Brasil, Espanha nem se fala, ter jogador com aqueles níveis. Ter jogador com aquela qualidade de finalização. Per capita é uma vergonha para nós brasileiros. Entende? Então nem todos os jogos são bons, entende? Mas o que mais predomina é quando você vê as grandes equipes finalizando e chutando, você vê que o jogador é diferenciado. Certo, professor Cláudio? Então, aqui, como eu falei, essa parte específica, né? Sobre a questão de prevenção, condicionamento, reabilitação, né? Essa questão aqui que eu vou focar desse item, que é a reabilitação, que é um programa individualizado que os jogadores sofrem lesões, né? E auxiliar eles na recuperação e no retorno. Tudo isso aqui, a reabilitação, conforme se diz e fala, e vocês já sabem, ela começa com o quê? Com a palavra prevenção. Entende? Então, a prevenção de lesões, ela começa em tudo. Questão de alimentar, questão de sono, questão de descanso, overtraining. Tudo isso tem a ver com essa questão de você prever a lesão. Reabilitar é quando já estourou. Né? Então, para isso, a gente fala que tem que ter um monitoramento e acompanhamento do atleta. Sempre tem que monitorar se ele está chegando ali ou não, naquela área ali do overtraining. Né? Que é aquilo que eu falo, tem que programar os ciclos.
mesociclo, macrociclo, microciclo e ciclo olímpico ou ciclo de competições. Tá? Isso é sempre um segredo para vocês nunca errar quando vocês estiverem à frente de uma equipe. Tá? Sempre estar controlando isso, sempre estar conversando com o seu departamento, né? E o seu departamento sempre conversando com a questão de preparação física para saber onde estão os limites. Tá certo? São 22h27. A última questão que eu quero falar, porque daí depois o slide, vocês podem pegar toda essa questão. Mas um dos focos hoje que foi muito trabalhado no futebol europeu nos últimos anos, tá? E muito pouco trabalhado aqui no Brasil. É o aspecto psicológico. Não só a motivação, confiança, entendeu? Não só a questão de resiliência, mas a questão de foco e concentração. No Brasil, me faço as palavras daquele jornalista lá, não sei se era qual emissor, que ele falou aquilo que eu tinha dito no pós-jogo aqui na aula passada. No Brasil, os jogadores estão muito vaidosos. Então, ele entra assim, cara, eu falo para você, o jogador que pisa no campo, não sai sujo, não sai suado, para mim ele não jogou futebol. No mínimo sai suado. Porque não tem como o cara correr 90 minutos e... Entende? Então, o que acontece? A preparação psicológica, eu falei isso numa aula que eu dei como exemplo, muito bem especificado, que na Copa do Mundo, que nós tivemos anterior, o que foi o ponto que a gente diz assim, que foi o que se apresentou muito desenvolvido das outras seleções. E foi o quê? Aspecto psicológico. Quem é mais antigo lembra que eu falei sobre isso. Que a equipe da seleção brasileira chorando, outro não sei o quê, o técnico sai correndo. Então, aí você via as seleções europeias ou as outras seleções, quando perdiam, ia lá, cumprimentava, lamentamos, tá? Mas todo mundo lá dava a mão, cumprimentava. Então, você vê que o grau de maturidade psicológica do futebol, especificamente brasileiro, é muito ruim. Entende? Muito ruim mesmo. Então, nós temos que sempre estar... Isso, uma coisa que eu falo para vocês, treinadores. Controle o seu grupo. Falar com o juiz é só o capitão, ensina o capitão a falar com o juiz, entende? Sempre tem que estar o quê? De forma respeitosa. Tem umas coisas que acontecem no futebol que, olha, eu não vou nem comentar, porque senão vai a aula toda. Então, um despreparo emocional muito grande. Então, a gente já sabe que podemos evoluir o que for na parte técnica e tática, mas se não evoluir a parte psicológica, o equilíbrio emocional, não vai dar certo. O jogador não saiu do banco para agredir o torcedor? O Alan Rush, é isso, me corrija. Não saiu lá para agredir o torcedor que invadiu? Isso é equilíbrio ou desequilíbrio? Isso é desequilíbrio psicológico. Aí depois vai lá, quer se justificar, quer dar entrevista. Eu mandava o jogador ficar quieto, colocar o rabinho no meio das pernas e assim. Vinícius Júnior, essa Copa estava falando demais também. Achei, tanto é que o cara que é atacante, aí não vou nem falar, senão eu vou me estender. Vocês já sabem a minha opinião, né? Mas o cara que está no ataque acabar sendo suspenso por cartão, por isso, por aquilo, por aquele outro, entende? Por indisciplina, eu acho cúmulo. Entende? E eu falo, jogador da seleção brasileira não está comprometido mais com a seleção. Tá? Aqui vai focar aquela questão da individualização do treino, eu já falei para vocês, monitoramento, o feedback, tá? Treinamento integrativo, isso aqui depois se dá uma olhada, principalmente nessa questão de integração dos diferentes aspectos de desenvolvimento. Combinar aspectos para otimizar, desenvolvimento técnico, desenvolvimento tático, tudo isso aqui está anunciado, vocês vão escutar nesse slide aqui o tempo todo batendo nisso. Vocês vão escutar o tempo todo batendo nisso. Mas não é pelo fato de ficar batendo nisso. É o fato do quê? É o fato de, especificamente, vocês entenderem que esse trabalho tem que ser feito. Entende? O aspecto emocional da seleção, péssimo. De mal a pior. Entende? Então, todas essas coisas vocês têm que aprender no curso. Sim ou sim, vocês têm que aprender no curso. Tá bom? Vou abrir aqui 5 minutos para perguntas específicas, tá?
para nós fazer o encerramento. Tá bom? Vou baixar a mão de todo mundo. Alguma pergunta, alguma questão? Breve, professores, não se alonguem, por favor. Professor Alexandre? Professor, o senhor estava falando em relação ao comportamento mental. Não sei se o senhor percebeu no Paquetá, quando ele perdeu aquele pênalti, depois deram um outro pênalti para ele bater, aí na comemoração ele foi fazer dancinha, em vez de passar mais confiança para o grupo, ele foi fazer dancinha enquanto estava todo mundo brigando para querer bater o pênalti. Isso que eu não entendi. Pois é. O jogador brasileiro, infelizmente. Professor Jailson? Professor, eu não sei se você viu ontem, se você assistiu o jogo Colômbia e Argentina, no hino, você vê dentro do hino, quando eles estavam tocando o hino do seu país, já ali a espírito de luta deles mesmo, já mostra que eles estão lá com o país dele, estão dentro para ganhar, para vencer, já mostra uma confiança entre a torcida e eles. Eu observei isso ontem, outra coisa que eu observei. Aquele negócio, os jogadores brasileiros levantar calção para mostrar a tatuagem que está na perna, uma tatuagem no braço, não sei se você já observou isso. Os jogadores aqui tá tanta vaidade que eles estão mais preocupados em levantar calção, que está até na base isso, está acontecendo na base. Levantar calção do que jogar futebol. E cheio de tatuagem no corpo. Se você pegar os outros jogos que eu observei, poucos jogadores das seleções têm tatuagem. E não estou preocupado com isso, estou preocupado o emocional dele com a seleção, em pôr o corpo dele, a mente dele naquela partida. Eles se empenharam demais naquela partida, por isso que teve a intensidade. Eu fiquei observando a intensidade de cada jogador, e, meu Deus, como é que pode os caras correr para caramba desse jeito, fazer isso aqui? Porque desde o começo, do princípio, eles já estavam com aquele hino no coração, que é seu país, estavam defendendo aquilo ali. Então, os caras, um para o outro, se você observar, eles dobraram o ritmo deles, para justamente ter uma decisão, tá focado naquilo ali, né? E eu fiquei muito observado. Eu digo, parabéns para a Colômbia, parabéns para a Argentina, que eles empenharam um trabalho muito grande e com intensidade muito forte, do começo do jogo até o fim. Perfeito, professor. Professor Luiz Rogério? Professor, boa noite. Dentro do contexto o áudio, professor Luiz, o áudio. Agora, tá ouvindo, professor? Agora sim. Professor, dentro desse contexto de análise de desempenho, questão técnica, questão e também da questão até mesmo para prevenir. Infelizmente, Ronaldo sozinho naquele jogo da Itália, que ele sofreu da patela, não sei o nome técnico, que ele sofreu aquela contusão, que a patela fora. Do joelho? Patela do joelho? Uhum. Dentro desse tipo de estudos com prevenção de lesões da equipe, ele não tem como prever Estou escutando, o teu áudio está muito ruim, professor. Escutei você perguntando naquela questão da lesão do Ronaldo. A lesão do Ronaldo, ela vem de um esforço, tipo de longa data. O professor Jair está com o microfone ligado. Não, mas não foi. A transmissão dele que está ruim mesmo. E o que acontece, professor? Como o Ronaldo começou muito cedo no alto rendimento, até eu vi uma entrevista dele falando sobre isso, que, no caso, naquela época, não tinha um bom entendimento sobre a preparação física no Brasil. Lá. Então, treinou muito tempo, treinou errado, não fortaleceu. Quando machucava, não parava, não dava tempo de fazer o tratamento correto, como temos hoje, né? Hoje já tem um bom entendimento sobre a recuperação de lesão. Então, o problema específico do Ronaldo, todo ele com o joelho, ele se dá pela fase e a época, infelizmente, que a preparação física não estava muito, aí vamos dizer assim, ainda não estava com os estudos que se tem hoje. Por isso que, habitualmente, o Guardiola não usa a preparação física específica, usa mais
questão de treino com bola, e assim vai indo, entende? Então, a questão do Ronaldo, todos os problemas que teve de joelho, tudo tal, fez muita infiltração, entende? Então, são coisas danosas que com o tempo a fatura chega, tá bom? Professor João? Boa noite, professor. A minha pergunta é sobre a parte psicológica. Até que ponto, né, nós técnicos pode chegar para ajudar o jogador e qual ponto que já tem que ser a parte especializada, como psicólogo, na parte sobre pressão, sobre alguma problema familiar, essas coisas assim, auxílio. Geralmente a parte especializada é quando você não tem controle. Não consegue ter controle sobre o jogador. Aí tem que mandar para a parte especializada. Porque uma coisa eu falo para vocês. Se vocês falam com o jogador e determina especificamente, não bata por trás, quando perder uma bola, corre para recuperar, não chuta, não dê cotovelada, o jogador insiste, o jogador é expulso, aí você tem que ter uma parte especializada dentro do clube, mandar para o psicólogo, falar, ó, aqui ele não obedece, aqui tem esse problema, tal. Tem um transtorno em criança muito comum, que eu vejo muito adulto com ele, chama-se transtorno opositor. Você fala uma coisa, o cara fala não, o cara nem pensou. Você fala não sei o que, a pessoa fala não, ela nem pensou, isso chama transtorno opositor. Então tem gente que tem isso daí, e isso para uma equipe é muito ruim, porque a equipe ele é um todo, né? Então a parte especializada entra a partir do momento que você não tem controle, você já tentou de tudo, já falou, já incentivou, já tentou disciplinar, não dá, é um Edmundo da vida, aí você manda para a parte especializada. Perfeito? Ok, professor Cláudio e professor Anderson para encerrar. Professor Cláudio? Oi, estava ruim o áudio. Professor, é só para agregar aí na parte que você estava falando sobre estatística, eu estava comentando lá que o Uruguai, que está na frente do Brasil, bem na frente na eliminatória, e ficou na frente na Copa América, tem só 7 milhões de habitantes. Uma vergonha para o Brasil. É menor do que o estado de Santa Catarina. Tem uns... Uma vergonha. 7 milhões de habitantes. Pois é. E assim vai, né? Professor Anderson, para fechar. Obrigado, professor Cláudio. Professor, questão dessa parte psicológica dos atletas, estava lendo esses dias que entre os clubes da primeira divisão do Brasil, somente 5, se eu não me engano, 5 ou 6 clubes trabalham especificamente todos os dias, né? Essa parte psicológica. E como quebrar esse paradigma para ter, não padrão, mas sim aumentar esse trabalho? A primeira coisa é conscientização, por isso que eu falo muito. A primeira coisa é conscientização e informação do gerente de futebol, do executivo de futebol que está no clube. Ter um psicólogo hoje é luxo, entende? Mas faz parte da equipe multidisciplinar. Uma equipe de Série A tem que obrigatoriamente ter, porque tem verba para isso, não é mal administrado. Se uma equipe de Série A hoje no futebol brasileiro não tem psicólogos, é uma equipe mal administrada. Uma equipe de Série B, já acredito que uma ou outra que tem bilheteria consiga. Mas essa questão de acompanhamento psicológico, ele tinha que vir desde a base. Entende? Ele tinha que acompanhar o garoto desde a base, porque é nas idades iniciais que você conserta alguma coisa. É nas idades iniciais, não quando adulto. Entende? Então, o trabalho perfeito era ter na categoria de base, ter um psicólogo, ter acompanhamento, ter palestra, ter consultas individuais, mas não. Hoje, o futebol, nós temos que estar fazendo o quê? Trabalhar no limiar. Ó, não aguento mais, já fiz de tudo, chama o diretor de futebol, preciso, ó, já que você não quer mandar embora, manda esse jogador aqui para a área de psicologia, porque não consigo controlar ele. Então, o problema é que isso tinha que ter da base. Esse é o grande problema. E tinha que ter conscientização dos diretores de futebol, que a equipe multidisciplinar trabalha com isso. A equipe multidisciplinar tem que ter isso. Tinha que ter um psicólogo. Assim como é prioritário ter um médico, teria que ter um psicólogo, que muitas vezes até ganha menos, entende, do que um médico.
Então, é falta de capacitação mesmo, entende, dos dirigentes, infelizmente. Certo, pessoal? Agradabilíssima aula de hoje, embora, dentro da cabeça de vocês, muita coisa que a gente falou, vocês ouviram já há esses 2 meses, entende? Mas foi justamente essa aula fechando esse ciclo, a gente falou muito de questão individual, de questão técnica, entende? Então, próxima segunda a gente já começa uma outra fase, já aborda outros temas, e esses temas vão adelante, tá? Então, por hora, meu muito obrigado. Tá ali, ó, quem quiser o certificado da aula, depois eu passo no grupo, tá? Mas descansem e amanhã voltamos a nos falar, tá ok? Pessoal, a gravação muito grande, um grande abraço, descansem todos. Boa noite. Boa noite a todos. A gravação também vai estar lá, a gravação? Boa noite.